A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 14: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quando ele escolhe, ele fala como falou a Abrão. Ele disse em Gênesis capítulo 12: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei, e lá tu serás uma bênção. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e aquele que te abençoar, eu abençoarei. Então, meus amados irmãos, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Escolhidos são aqueles, aleluia, que tiveram a escolha de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, falou para Jeremias que ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Quer dizer que ele foi santificado, separado para a sua obra. Jeremias queria ter família, Jeremias queria ter uma esposa, e o Senhor disse a ele que tu não vai ter família, tu não vai ter esposa, tu vai trabalhar apenas para o chamado que eu tenho para ti, porque aleluia, tu é escolhido, Jeremias. Eu colocarei a minha palavra na tua boca, e quando tu abrir a tua boca, não será você que falará, mas sim sou eu que falarei na tua boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim são os escolhidos, meus amados irmãos. Quem é escolhido não tem para onde ir, não tem para onde correr. Quem é escolhido tem aleluia, louvado seja Deus, um trabalho a realizar. Quem é escolhido é como Jonas, aleluia, ele quis ir ao contrário do chamado que Deus tinha preparado para ele, mas o chamado, aleluia, é para ele pregar em Nínive, porque ele era escolhido, mas quando ele pegou, aleluia, o barco, no caminho, aleluia, ao contrário, começou uma grande tribulação na sua vida. Eu quero dizer para você que é escolhido, você que tem, aleluia, um chamado de Deus para esta obra, você que é escolhido de Deus para essa obra, não volte para trás, porque as coisas vão ficar de mal a pior. Mas aqueles que são escolhidos do Senhor, ele tem, aleluia, um propósito a ser realizado nessa terra, aleluia. Jonas queria voltar e houve uma grande tribulação dentro daquele barco, houve uma tempestade grande, lançaram ele, aleluia, dentro do mar, e ele foi engolido, aleluia, por um peixe. E depois de 3 dias e 3 noites, aleluia, que estava ali Jonas clamando dentro do ventre da baleia, Deus deu uma segunda chance para ele. Sabe por quê? Aleluia, porque ele tinha um propósito a realizar, ele tinha, aleluia, um propósito a se fazer. Não adianta voltar para trás quem é escolhido. Muitos que foram chamados, aleluia, estão voltando, mas os que são escolhidos têm um propósito, foi santificado para uma grande obra. Receba essa palavra, aleluia, não volte para trás, não seja como a mulher de Ló, olhar para trás, aleluia, foi transformado na estátua de sal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um preparo de Deus, é um chamado de Deus, aleluia, para esta obra, aleluia. Quem te chamou é escolhido, quem é escolhido tem um propósito de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa meditação, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Também temos um escolhido, que era um homem chamado Moisés, a qual desde o ventre ele foi, aleluia, escolhido. Tentaram matar, destruir todas as crianças a partir de 2 anos para baixo, mas ele foi ali guardado pelo Senhor. Ele foi cuidado ali do Egito até a idade de um tempo determinado, a qual ele matou um egípcio, separado, né? E daquele momento ali quiseram matar ele, mas não conseguiram pegar porque era escolhido de Deus. Louvado seja Deus. Assim é aquele que é escolhido de Deus, ninguém toca. Ninguém toca, tentaram tocar em Moisés, mas não conseguiram. Moisés foi embora, Moisés fugiu dali, e quando voltou, o homem era escolhido por Deus, né? Veio uma sarça ardente, louvado seja Deus, e conversou com Deus. E naquele mesmo momento ele tinha recusado a propósito de Deus, dele ir salvar o povo e libertar sua família. E Deus tinha, aleluia, para ele um chamado, porque era escolhido. E não podia ser outro, mas sim ele, Moisés. Era um chamado de Deus, porque era escolhido do Senhor. E quem é escolhido vence a guerra, quem é escolhido vence a batalha.
Louvado seja Deus, mais um na Bíblia Sagrada, como Davi, que foi escolhido pelo Senhor, ao qual cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vivia ali, louvado seja Deus, cuidando das ovelhas no meio do mato, levando aquelas ovelhas para pastar. E ali era um verdadeiro adorador com a sua harpa, porque, aleluia, ele já tinha nascido com essência. Ele já tinha nascido porque era escolhido. Quem é escolhido, aleluia, não volta para trás não. Quem é escolhido vai para frente. Quem é escolhido, aleluia, ele dá a vida pela justiça, pelo evangelho. Ele dá a vida pela obra de Deus. Ele vive a vontade do Senhor, aleluia. Quem é escolhido do Senhor, aleluia, ele vence o mundo. Porque Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, no meio do seu pai, aleluia. E ali também, louvado seja Deus, ele foi levado até diante do rei para tocar, aleluia, sua harpa. E dali, louvado seja Deus, ficou conhecido. E logo foi lutar contra o gigante, porque era escolhido. Só luta com o gigante quem é escolhido. Só vence a batalha quem é escolhido. Só vence a guerra quem é escolhido. E Davi foi para frente. Ele não voltou para trás. Ninguém, aleluia, que é escolhido volta para trás. Os discípulos foram escolhidos. 12 discípulos. Aleluia, voltou para trás, morreu. Se matou amargamente, porque entregou o Senhor como Judas, né? Mas os outros prosseguiram. Quem é de Deus vai prosseguir. Ah, não, mas tem muito voltando atrás. Não voltando atrás porque quer, aleluia. Mas os escolhidos prosseguem. Quem é escolhido não se desvia. Quem é escolhido anda na vontade de Deus. Quem é escolhido vive a presença do Espírito Santo. Aleluia. Homens da Bíblia foram para frente, foram guerrear, foram escolhidos. Aleluia. Davi reinou, matou gigante. Aleluia. O próprio rei Saul se destruiu. E todos aqueles que se levantaram contra Davi morreram. Quem é escolhido é perigoso se levantar. Quem é escolhido, quem se levantar, aleluia, a mão do Senhor vai lhe sustentar. Quem é escolhido, ele vai para o propósito e não para a sua vontade. Quem é escolhido, ele anda no propósito de justiça de Deus. Ele não olha para a direita nem para a esquerda porque é escolhido. Ele não olha, aleluia, as circunstâncias da vida. Ele não, aleluia, ele vai porque Deus é quem manda. Aleluia. Assim como Abraão, que primeiramente era Abraão, mas Deus no processo mudou o nome dele para Abraão, assim como também a sua esposa Sarai ficou Sara. Aleluia. Porque Deus tinha um propósito e um projeto nesse casal. Era escolhido de Deus. Porque quando é escolhido, Deus chama. E quando Deus chama, ele vai. Porque é escolhido. A tua casa, a tua família, Deus tem um chamado. Mas aleluia, existe aqueles que são escolhidos sim. E os escolhidos vão salvar aqueles que são chamados. Aqueles que são chamados serão, aleluia, também salvos. Eu creio que os chamados, aleluia, vão ver os escolhidos agindo. E vão também querer ser. Porque Deus é Deus. Eu fui chamado, eu e você temos um chamado na terra. Mas para morar no céu, aleluia, é escolhido. Eu e você temos chamado na terra, fazer a obra dele. Mas para morar no céu é escolhido. Aleluia. Oh, glória. Então receba. Você que está aí, ó, você tem um chamado na terra. Você tem um chamado para a obra. Você tem um chamado para a glória de Deus. Mas o escolhido vai morar no céu. Aleluia. Por isso que ele disse: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aleluia. Eu creio que você é escolhido. Eu creio que vai nascer escolhidos. Escolhido de Deus não perde a coroa. Ele vai para frente. Ele vai para o alvo. Receba a vitória. Muitos escolhidos de hoje, meus amados irmãos, estão nas garras de Satanás. Estão aprisionados pelo diabo. Mas se você lembrar, Jesus ele foi na sinagoga pregar no dia de sábado e tinha lá uma mulher com espírito de enfermidade
há 18 anos. A Bíblia diz que tinha um espírito de enfermidade na vida dela há 18 anos. E ela andava encurvada. E Jesus, a vendo, disse: mulher, tu estás curada. Naquela mesma hora, aquela mulher mudou. Naquela mesma hora, aquela mulher sarou. E se você vê, quando aquela mulher é curada, começa a se levantar os principais da sinagoga. E Jesus começa a dizer para ela: olha, esta mulher que há 18 anos estava ali encurvada, ela era aprisionada pelo diabo. Ela é uma escolhida de Deus. Então, eu quero dizer para você que tem muitos escolhidos aprisionados pelo diabo. Aprisionado com as obras de bruxaria, feitiçaria, com as obras deste mundo. Mas Deus, que é o Senhor, Ele vai libertar, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Essa mulher era uma mulher escolhida e ela vivia encurvada há muito tempo, e o Senhor foi até a ela para libertá-la. Assim também Deus está chegando até a tua vida. Você que é escolhido de Deus, esse é a palavra para aqueles que são escolhidos. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.